32º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou o Fabiano Melo e ao meu lado estou recebendo o Dr. Tiago Feistenzeiffer. Tá certo, Dr. Tiago? Correto, corretíssimo. Alegria recebê-lo aqui no nosso canal do YouTube. O sobrenome do professor aqui é um sobrenome alemão, né, professor? Que está nesta edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental participando do painel sobre o Estado de Direito Ecológico. Primeiro, muito obrigado por estar conosco, podendo falar com a nossa audiência do canal do Planeta Verde no YouTube. E a pergunta, claro, é o que é o Estado de Direito Ecológico ou de Direito Ambiental na sua leitura, doutor Tiago? Muito bem, Fabiano. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui a oportunidade de estar participando aqui desse espaço, né? Também tenho maior admiração pelo trabalho do amigo. Então, a questão do Estado de Direito Ambiental é um tema, né, objeto desse painel já bastante trabalhado no direito ambiental brasileiro, né? Existe, se a gente pensar um pouco no âmbito da teoria constitucional e mesmo da teoria dos direitos fundamentais, existe todo um panorama evolutivo, né, da figura do Estado de Direito, né? Desde aquele paradigma que a gente pode dizer liberal, né, onde você tinha evidenciado muitos direitos, né, individuais, os direitos de feição liberal, os direitos de defesa, como parte da doutrina trabalha, você tinha um papel do Estado no sentido de autocontenção. O Estado, para preservar os direitos, ele deixava de atuar. Respeitava a propriedade, né, a vida, a liberdade, a integridade física do indivíduo. No segundo momento, né, desse caminhar evolutivo do marco do Estado de Direito, você tem o quê? Você tem a figura do Estado social. Então já é um Estado que tem um outro perfil, né, a consagração, e aí vem aqueles direitos, né, de cunho social, né, que marcam, né, saúde, educação, moradia, os direitos trabalhistas e diversos outros direitos que vêm nessa segunda etapa de evolução do Estado de Direito, né? E aí você tem um Estado que a consagração, ou melhor, a efetivação desses direitos passa por uma atuação positiva do Estado, né? Seguindo nessa lógica, se lá no Estado liberal a gente tem o princípio da liberdade como, né, o grande princípio norteador, no Estado social você tem o princípio da igualdade, seguindo nesse quadro evolutivo nós chegamos então na figura do Estado ecológico de direito, quando aparecem então os direitos ecológicos ou ditos direitos de fraternidade, né, você tem o princípio da solidariedade ou da fraternidade como o grande marco que caracteriza esse modelo de Estado de Direito. Eu não tenho mais o indivíduo, né, eu não tenho mais o grupo social, né, que era a atenção de alguma forma na perspectiva do Estado social, de suprir aquelas carências materiais. Eu tenho, na verdade, toda a coletividade, em alguma medida toda a coletividade para além da figura, inclusive, do Estado nacional. Eu tenho a questão ambiental e a crise ambiental que a gente passou a vivenciar, sobretudo a partir da década de 70, coloca esse desafio para o direito, né, e correlato a isso, essa remodelação da figura do Estado de Direito, aí para agregando então a questão do Estado ecológico ou ambiental de direito. Quais são os pressupostos desse Estado? Você colocou dentro da teoria das dimensões, né, primeira dimensão, segunda, terceira dimensão de direitos. Mas quais são os pressupostos desse Estado de Direito Ambiental? A gente tem, né, eu acho importante, no Brasil, pensando um pouco na própria evolução da legislação ambiental no Brasil, nós temos, no início da década de 80, a figura, na verdade, o diploma legislativo que eu, né, pessoalmente entendo como o Código Ambiental Brasileiro, que é a Lei 6938 de 81, né, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela vem, de alguma forma, a estruturar, ela cria essa política nacional. Então você tem o Estado brasileiro, né, que até então não tinha a questão da proteção ambiental incorporada, tanto a atividade de todos os entes federativos, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente começa a delimitar essas atribuições, essas competências. Então, no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal, você tem a criação das secretarias, por exemplo, né, das secretarias de meio ambiente, você tem o Estado brasileiro incorporando aos poucos, né, essa atuação, tarefas voltadas à proteção ambiental, uma política pública que passa a ser voltada à proteção do meio ambiente.
Isso no início da década de 80. Depois a gente tem a própria Constituição Federal. Se lá no início da década de 80 eu passo a ter o quê? Eu passo a ter um novo ramo do direito, né, que passa a ser sistematizado, até então não existia. Né? A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é uma espécie de microsistema ambiental, que é criada naquele momento, né, por força de reivindicações sociais muito presentes nas décadas de 60, mas sobretudo a partir da década de 70 no Brasil. Né, você tem então a consagração desse microsistema com princípios próprios, especializados, né, objetivos, né, a estruturação então do Estado, mas é a partir da Constituição de 88 que você tem o quê? Você tem a questão já da autonomia de um bem jurídico ambiental, mas sobretudo esse bem jurídico ambiental, a proteção do meio ambiente, ela passa a ocupar um espaço privilegiado na conformação do nosso sistema constitucional, com a consagração então de um direito fundamental ao meio ambiente. Isso é determinante justamente para o perfil do próprio modelo de Estado de Direito que passa no Brasil a entrar em vigor a partir de 1988. O artigo 225 da Constituição, né, é o exemplo paradigmático, né, desse novo modelo de Estado de Direito Ambiental. Quando eu falo em Estado de Direito Ambiental, eu poderia inserir essa discussão também nas teorias éticas, desde a questão do antropocentrismo alargado, biocentrismo, ecocentrismo. Qual é a sua leitura sobre essas teorias e, claro, a possibilidade para que se possa discutir no direito essas teorias filosóficas? Perfeito. Eu acho, Fabiano, é muito pertinente essa pergunta, né? Eu acho que, como eu falei, quando a gente pega essa perspectiva da teoria das dimensões ou gerações de direitos fundamentais, a gente vê justamente essa perspectiva evolutiva, né? Um caminhar para frente, de alguma forma, da humanidade, né? E o direito acompanha esse caminhar, passo a passo, no sentido de um aprimoramento, né? Pensando na perspectiva dos novos direitos que vão sendo incorporados nesse arcabouço constitucional, mas a questão a discussão, né, antropocentrismo, às vezes versus biocentrismo, é uma discussão bastante rica. No direito, né, essa discussão ela chegou, vamos dizer assim, por último. Né? Você já tem uma discussão muito rica, por óbvio, no âmbito das ciências naturais. Né? Se a gente pegar, por exemplo, essa dicotomia entre ser humano e natureza, né, que é uma, vamos dizer assim, é um legado, principalmente de uma filosofia, né, cartesiana, mecanicista, né, que inclusive justificou a dominação da natureza pelo ser humano. Se a gente pegar esse paradigma filosófico, nitidamente antropocêntrico, né, ele começa, aos poucos, do ponto de vista das ciências naturais, ele começa a ser rompido, por exemplo, quando vai lá o Charles Darwin, né, na Origem das Espécies, salvo engano, em 1859, a primeira edição da obra, o início dessa segunda metade do século XIX, e diz, olha, o ser humano é um animal, ele é resultado de uma evolução, né, que você acompanha em diversas espécies animais. Tem um autor, um antropólogo norte-americano, Jared Diamond, né, bastante reconhecido, várias vezes já, acho que mais de 2 vezes, prêmio Pulitzer, com obras. Né, ele tem uma obra que é O Terceiro Chimpanzé, A Ascensão e a Queda. Quem é o terceiro chimpanzé? O ser humano. Então, ele começa a desconstruir essa pretensa separação do ser humano da natureza. As ciências naturais dão essa primeira largada. A filosofia, né, você tem a partir da década de 70, sobretudo, vários filósofos importantes. Vou citar aqui principalmente, e para ele é um desses filósofos capitais nessa discussão, é o Hans Jonas, né, um filósofo alemão, né, por muitos anos radicado nos Estados Unidos, que escreveu a obra, além de uma primeira obra, né, que diz respeito ao princípio da vida, onde ele discute justamente, né, essa crítica à filosofia cartesiana e a necessidade de um diálogo mais rico entre as ciências naturais e a filosofia, né, para se tentar de alguma forma, né, nesse caminhar da evolução, né, das ciências, vamos dizer assim, ocorreu um alinhamento. Posteriormente ele publica a obra Princípio da Responsabilidade, onde ele bota toda a carga dele na perspectiva da necessidade de repensar essa ética do agir humano. Ou seja, as ações humanas elas vêm acarretando consequências extremamente graves para a natureza, o arsenal tecnológico criado pelo ser humano a partir da década de 70, ou no pós-Segunda Guerra Mundial, vamos colocar nessa perspectiva, com bomba atômica e tudo mais que foi, na verdade, avançando nesse sentido, a energia nuclear e toda essa discussão da questão química, enfim, ele coloca justamente
essa questão chave, ou seja, a gente tem que repensar isso. Né? E esse agir humano ele tem que ser um agir responsável, levando em conta não só a questão das futuras gerações, a questão dos animais, mas sobretudo a questão da natureza de um modo globalizante, de um modo geral. Essa discussão, então, vários outros autores, não só na Alemanha, autores de língua inglesa, começam a pautar essa discussão da ética ambiental, da ética ecológica, de forma bastante contundente. Né? E eu acho que, ainda no direito, a gente vive um estado da arte muito incipiente em relação a esse paradigma biocêntrico ou ecocêntrico. Né? Os autores, na maioria das vezes, chegam a defender um antropocentrismo alargado ou moderado, né? Mas eu acho que quero acreditar que ainda existe uma não apropriação por parte do direito de toda essa discussão rica no âmbito das ciências naturais, no âmbito filosófico, e que no direito ainda se avançou muito pouco. Talvez no campo dos direitos dos animais, né, a Constituição brasileira ela acaba, quando veda maus tratos aos animais, ela recebe de alguma forma um pouco dessa influência, né, da ética animal especificamente, mas eu acho que se a gente pensar, Fabiano, do direito ambiental para daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, numa nova fase evolutiva, eu quero acreditar que talvez o rumo que vai ser tomado é justamente numa perspectiva, né, de romper por completo com esse paradigma antropocêntrico, para além do direito fundamental ao meio ambiente, talvez do ser humano, titular do direito, talvez a gente consiga avançar não só na titularidade de direitos por parte das futuras gerações, né, mas sobretudo por parte talvez dos animais, mas mais do que isso, da natureza como um todo, de forma a relativizar os direitos do ser humano, né, criar deveres, sobretudo morais e jurídicos para o ser humano, inclusive incluindo seres, a natureza de um modo geral, nessa comunidade moral da qual hoje praticamente o ser humano desfruta exclusivamente. Essa discussão rica aí, né? Muito se abraçar muito, né, no campo do direito. Eu queria fazer uma pergunta final. Claro. Sobre defensor público, eu queria a sua perspectiva na defesa do meio ambiente pela Defensoria Pública. Claro. Existe, né, Fabiano, a Defensoria Pública ela vem passando por uma verdadeira reconfiguração do ponto de vista das suas atribuições institucionais. Né? A gente teve recentemente a emenda constitucional 80 de 2014, vinculou no próprio caput do artigo 134 da Constituição a promoção, né, a defesa dos direitos humanos por parte da Defensoria Pública. Nesse rol, no leque dos direitos humanos, não há dúvida que também estaria o direito humano ao meio ambiente nesse contexto. Mas antes disso, e aí eu acho que é um momento crucial nessa viragem de atribuições da Defensoria, que ela sai de um paradigma liberal individualista, de atuar em demandas basicamente individuais, e passa a botar o foco também em demandas coletivas. A gente tem a reforma da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, feita pela Lei 132 de 2009. Existe o artigo 4º nessa lei orgânica, e esse artigo 4º ele foi completamente reconstruído em 2009. A Lei Orgânica Nacional é uma lei de 94, a Lei 80 de 94. Mas em 2009, a atribuição, um dos dispositivos, que é o inciso 10 do artigo 4º, ele consagra expressamente, né, a atribuição da Defensoria Pública em relação a direitos fundamentais ambientais. Isso, inclusive, é um dispositivo bastante, até pouco explorado muitas vezes, mas pensando na prática dessa atuação da Defensoria Pública, a par de ter essa legitimidade para a ação civil pública também, inclusive foi reforçada em decisão relativamente recente, de 2015, do Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, você tem essa atuação da Defensoria Pública, a grande, vamos dizer assim, o escopo de atuação está vinculado às populações pobres, né, e vulneráveis nessa perspectiva, né? Mas muitas vezes a gente tem, Fabiano, demandas que de alguma forma elas são comuns em relação à carência de direitos sociais com proteção ambiental, né? A gente pega o exemplo da questão que envolve saneamento ambiental, né? O saneamento básico. Você tem ali uma demanda que revela uma privação de direitos sociais, né? Às vezes o acesso à água, a exposição da saúde, né, a lixo, a dejetos, enfim, e são fatores que são agravantes da questão ambiental. Então a Defensoria Pública tem, né, um cenário, um flanco de atuação que, a meu ver, deve estar sempre amarrado a essa perspectiva de direitos sociais com proteção ambiental. Eu acho que esse é
vamos dizer assim, a identidade constitucional da Defensoria Pública. Né? Eu acho que temas que fogem muito desse espectro da atuação ambiental com direitos sociais, às vezes moradia e meio ambiente, né? Questões que estão saúde pública e meio ambiente, são temas que você tem de forma bastante clara, né, a questão dos direitos sociais amarrado com a questão da proteção ambiental. Eu acho que esse é a identidade da Defensoria Pública. A gente tem inúmeros exemplos, né? Eu atuo na Defensoria Pública de São Paulo, existem os núcleos especializados da Defensoria Pública que já atuam em demandas, né, muitas vezes que fazem né, esse ajuste entre direitos sociais e proteção ambiental. E para mim é ali que a Defensoria Pública vai avançar nessa atuação ambiental. Ok, Tiago, quero agradecer. Além de assim, o Tiago tem uma produção fantástica, se você for ver as obras, os livros. Eu queria que você pudesse deixar um contato para a nossa audiência, ou no Facebook, um e-mail, claro, porque afinal de contas é uma referência nessas obras aí no direito ambiental constitucional, do Dr. William Hoffman, tem também sobre princípios do direito ambiental nas suas obras, não é isso, Tiago? Isso, eu agradeço, né, Fabiano, a oportunidade também de divulgar. A gente, né, já há algum tempo tem, né, publicado obras que discutem, né, não só a parte da teoria geral do direito ambiental, mas, né, essa perspectiva do direito constitucional ambiental. Né, eu tenho uma página no Facebook, se, né, quem tiver interesse, procurando pelo meu nome ali, eu tenho um perfil e uma página, né, então ali eu sempre divulgo, né, as obras e artigos e material. Eu uso realmente a página para esse propósito, né, de divulgar os trabalhos que eu venho, né, realizando, né, agora a gente teve reedição de 2 obras, eu aproveito para divulgar sempre por lá, material para quem se interessa pelo direito ambiental, né, eu peço encarecidamente aí que, né, curtam lá a página, que vão ter acesso sempre a esse material que eu tô. Então, a página botar Thiago Fensterzeifer é o perfil, né? Procurar pelo nome Thiago Fensterzeifer, é só curtir ali que vai ter oportunidade de ter acesso a esse material. Novamente, por favor. Thiago, o nome Thiago Fensterzeifer. Ok, Thiago, muito obrigado e agradeço pela entrevista, e fica a você o convite para acompanhar as entrevistas que realizamos aqui no 22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental.